Olá, seja bem-vindo. Eu sou Pedro, professor de Física do Cursinho Alternativo, e nesse encontro a gente vai fazer uma revisãozinha porreta de Física Mecânica para a primeira fase do vestibular da FUVEST. Eu pretendo, nesse encontro, falar um pouquinho para vocês sobre o que é a Física Mecânica na primeira fase da FUVEST, quais são minhas impressões. Depois eu gostaria de destacar alguns assuntos, né, alguns conteúdos bastante importantes para essa primeira fase, e aí na sequência eu encerro o nosso encontro resolvendo algumas questões que caíram nos últimos vestibulares, nos últimos anos da primeira fase da FUVEST. Então eu gosto sempre de começar dizendo que pensar no vestibular da FUVEST é pensar no vestibular mais importante do país, né? Mais concorrido do país. Então é claro que a prova da primeira fase da FUVEST é uma prova bastante seletiva, bastante exigente, nós sabemos disso. No caso da física, ela é uma prova bastante abrangente, né? Então há espaço para todos os conteúdos do ensino médio nessa prova. Então a gente percebe que são 10 questões de física claramente na prova, e aí a gente vai ter 2 a 3 questões interdisciplinares que acabam abrangendo também alguns assuntos da física. A física mecânica, ela representa cerca de 60% da física na primeira fase da FUVEST. Isso para você perceber a importância da física mecânica nessa prova. Então, eu gostaria aqui de, claro, dizer para vocês que movimento, energia, forças são temas bastante importantes e que aparecem na primeira fase da FUVEST. Mas em relação a movimentos, por exemplo, além de você repassar lá as características do MRU, do MRUV, do MCU, eu sugiro que você olhe também queda livre, que você olhe lançamento vertical, que você olhe lançamento oblíquo e que você dê uma olhadinha também em lançamento horizontal, tá bom? Porque a prova da primeira fase da FUVEST é, como eu te falei, uma prova um pouco mais seletiva, um pouco mais abrangente. Em relação à parte de energia, claro que é importante revisar energia cinética, energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Mas dê uma olhadinha em transformações de energia em sistemas conservativos e não conservativos. E também não deixa de olhar potência e trabalho, tá bom? Em relação a forças, claro que é importante a gente revisar aquelas 5 principais forças mecânicas, né? Peso normal, atrito, força elástica, tração. Eu também gostaria de destacar aqui empuxo. Embora ele seja tratado lá em hidrostática, o empuxo é uma força, né? Já que eu toquei em hidrostática, eu acho importante dividir com vocês que na primeira fase da FUVEST, a gente vem observando muitas questões falando de pressão e falando de pressão hidrostática também. Então, eu acho importante dar uma revisadinha em pressão e em pressão hidrostática, beleza? E aí, gente, para ir além disso, eu destacaria impulso e quantidade de movimento na primeira fase da FUVEST e, claro, sistemas isolados, né? Quando a gente escreve aquela propriedadezinha de que antes igual a que depois, só para você poder se situar. Além disso, eu destacaria para a primeira fase da FUVEST um bloco de assuntos que talvez nos outros vestibulares sejam muito menos lembrados, né? Então, eu estou falando de gravitação. Eu olharia para a força gravitacional, né? Gravitação universal, eu estou dizendo. Eu olharia também para órbitas circulares, porque às vezes aparecem questõezinhas falando de satélites em órbita na primeira fase da FUVEST. E eu também olharia para a gravidade newtoniana. Embora o Einstein tenha colocado a gravidade como sendo uma outra coisa para a gente, uma coisa nova, uma coisa até com mais sentido, a gravidade newtoniana ela continua sendo importante para nós para avaliar, por exemplo, G, a aceleração da gravidade na superfície de um planeta, a Terra, por exemplo, ou em torno desse planeta.
Com isso, eu acho que eu destaquei aquilo que eu considero mais relevante em termos de assuntos para a primeira fase da FUVEST. Então, agora eu gostaria de entrar na parte de resolução de questões de anos anteriores, porque não basta para a gente só ficar olhando formulários para a preparação em relação à FUVEST. Eu sugiro que você treine mesmo, tá? Para a FUVEST, resolvendo provas de anos anteriores. Eu acho que é um caminho bem bacana até para você sentir que assuntos vêm se repetindo e como. Beleza? Então eu vou fazer com vocês agora uma primeira questão de movimento que apareceu na prova do ano passado. Vamos que vamos. Sempre aqui, as questões foram tiradas da prova pública, que é a prova V. Então, aqui é a questão 72 da prova V do ano passado. Um estímulo nervoso em um dos dedos do pé de um indivíduo demora cerca de 30 milissegundos para chegar ao cérebro. Nos membros inferiores, o pulso elétrico que conduz a informação do estímulo é transmitido pelo nervo ciático, chegando à base do tronco em 20 milissegundos. Da base do tronco ao cérebro, o pulso é conduzido na medula espinhal, considerando que a altura média do brasileiro é de 1,70 m, deixa eu destacar, a altura média do brasileiro é de 1,70 m, e supondo uma razão média de 0,6 entre o comprimento dos membros inferiores e a altura de uma pessoa, pode-se concluir que as velocidades médias de propagação do pulso nervoso, desde os dedos do pé até o cérebro, e depois da base do tronco até o cérebro, são, respectivamente, iguais a quanto? Então, eu destacaria aqui que foi dada uma razão. Essa razão é igual a 0,6, e é a razão entre o comprimento dos membros inferiores e a altura da pessoa. E a pergunta são duas velocidades médias. A primeira velocidade média é a da propagação do pulso dos dedos do pé até o cérebro. E a segunda é da base do tronco até o cérebro. Então é uma questãozinha de velocidade média, né, assunto básico, mas aqui a FUVEST não coloca nenhum desenho, nenhuma ilustração, e ela espera que você entenda os caminhos aí do pulso nervoso no corpo, desde o pé até a cabeça. Então, para facilitar a nossa vida, eu fiz aqui um esqueminha que, na verdade, devia estar na tua cabeça lá, né, na hora da prova. Então, tá lá, ó. Dos dedos do pé até a cabeça, o caminho que o pulso vai fazer é um caminho onde a distância percorrida vai ser a própria altura total da pessoa, né? Que é de 1,70 m. E a gente leu, tá lá denunciado no comecinho, né? Que dos dedos do pé até o cérebro, o tempo do percurso é de 30 milissegundos. Então, eu já coloquei para vocês aí na figurinha. Só que aí o enunciado deixa claro pra gente que esse pulso faz dois caminhos, ou faz esse caminho total que está em vermelho em duas etapas. A primeira etapa é dos dedos do pé até o tronco, e a segunda etapa é do tronco até o cérebro. Então, eu vou começar mostrando para vocês qual é o comprimento, né, dos dedos do pé até o tronco, e depois quem é o comprimento dos membros superiores, né, que seria do tronco até a cabeça. É aqui que eu vou usar aquela informação que foi dada pra gente e que dizia o seguinte, tá aqui, ó. A razão entre o comprimento dos membros inferiores e a altura da pessoa é igual a 0,6. Eu destaquei para vocês em vermelhinho, lembra? Aquela razão de 0,6 é o comprimento dos membros inferiores em relação à altura da pessoa. Então tá aqui, insisto. Daí, olha o que eu fiz. Eu substituí a altura da pessoa aqui embaixo por 1,70 e a razão era 0,6. Então, agora eu vou multiplicar isso em cruz, ó. E multiplicando em cruz, nós vamos descobrir o comprimento dos membros inferiores, que é esse percurso verdinho aqui na parte de baixo.
ok? Então, fazendo a continha aí, que nada mais é do que 60% de 1,70 m, o resultado é 1,02. Cuidado com as continhas. Beleza? Mas a segunda pergunta, gente, para nós, é qual a velocidade do pulso da base do tronco até o cérebro. Então, a gente vai precisar do comprimento aqui, ó, dos membros superiores, né? Porque a segunda velocidade média é daqui até aqui. É do tronco até o cérebro. Então, eu fiz o seguinte com vocês na sequência, ó. Veja se vocês concordam. Esse comprimento aqui, ó, da parte de cima do percurso, dessa parte que eu pintei de azul, claro, só pode ser a diferença entre a altura total da pessoa, que é 1,70 m, e o comprimento aqui da parte de baixo, que a gente já descobriu é 1,02 metros. Então, tá lá 1,70 m menos 1,02, o comprimento do percurso de cima é 0,68 metros. Eu vou destampar aqui para vocês, porque eu acho que vai ficar melhor de entender, ó. É isso que a gente estava procurando, ó. O comprimento da parte inferior, que eu pintei de verde, é 1,02 metros, e o comprimento da parte superior é 0,68, porque juntando com o comprimento de baixo, tem que dar 1,70. Lá no enunciado, a gente sabia o tempo que o pulso gastava aqui na parte de baixo, ó, que é dos dedos do pé até o tronco. É esse tempo aqui, ó. Veja, ó. Nos membros inferiores, olha lá o tempo, é de 20 milissegundos. Então, novamente, como o tempo total é de 30 milissegundos, se a parte de baixo é um tempo de 20 milissegundos para o pulso subir, na parte de cima, os 10 milissegundos restantes, né? Então, 20 milissegundos na parte de baixo, 10 milissegundos na de cima, para dar o tempo total que a gente já sabia. Beleza? Então, agora vamos para o que interessa. A primeira velocidade média pedida foi para o percurso desde os dedos do pé até o cérebro. E a gente viu que a distância percorrida desde os dedos do pé até o cérebro é essa distância total aqui, ó, que é de 1,70 metros num tempo de 30 milissegundos. Tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu troquei o mili, que é um prefixo, pelo seu valor, que é 10 a menos 3. E claro que eu fui lá na fórmula da velocidade média, né? Que é ΔS por ΔT. Então, eu coloquei o ΔS, que é a altura 1,70 m em cima, e o tempo 30 vezes 10 a menos 3 segundos embaixo. Eu posso fazer o 10 a menos 3 subir, ele vai subir 10 a terceira, e aí olha como é que eu fiz. Eu fiz 1,70 vezes 1.000, que é o 10 a terceira, deu 1.700, e dividi embaixo por 30. Faz a divisãozinha aí com amor e carinho, a conclusão é que a velocidade média do pulso daqui de baixo até lá em cima é, portanto, aproximadamente 57 metros por segundo. Agora, nós vamos calcular a segunda velocidade média, que, atenção, é da base do tronco até o cérebro. Então, seria para esse percurso aqui, ó, do tronco até o cérebro, percurso azul. A parte de cima, onde o ΔS vai ser 0,68 metros e o tempo 10 milissegundos. Tá aqui, ó. Novamente o ΔS e o ΔT. Eu só troquei o mili de novo por 10 a menos 3. Eu estou usando novamente a velocidade média ΔS por ΔT. Eu troquei o ΔS pelo 0,68 metros do comprimento da parte de cima. E o tempo 10 vezes 10 a menos 3. Novamente eu vou fazer o 10 a menos 3 subir. Sobe 10 a terceira. 0,68 vezes 1.000 é 680 em cima, dividido por 10, porque o 10 a menos 3 eu já fiz subir, vai dar tranquilamente 68 metros por segundo. Aqui não é aproximadamente não, aqui é igual mesmo, tá? Deixa eu até corrigir. E aí a alternativa correta seria aquela que apresenta 57 aproximadamente e 68 na ordem. Vamos ver? 57, 68. O gabarito seria a letra D. Então, veja que mesmo uma questão tratando de um assunto muito básico, velocidade média, exigiu da gente, né, muita interpretação do que estava acontecendo e ainda jogou uma razão matemática aqui, né? É uma questão interdisciplinar também, que coloca aí o conceito de razão, que é um conceito matemático. Muito simples, mas é um conceito matemático. Beleza?
Vamos para mais uma questão, tá? Só um segundinho, para vocês não cansarem da tela. A segunda questão que eu separei para a gente resolver é uma questão que trata de energia. E eu já destaquei que energia é um tópico bastante importante na primeira fase da FUVEST. Então, bastante atenção para aproveitar a questão. Bora! Tá lá o enunciado que diz assim: um equipamento de bungee jumping está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 metros de altura. Então, o salto vai ser feito dessa altura. O elástico utilizado na corda, né, do bungee jumping tem comprimento relaxado de 10 metros. Então, antes da corda do bungee jumping ser tracionada, antes da corda do bungee jumping ser esticada, vamos pensar assim, o comprimento dela, original, natural, é de 10 metros. Aí a pergunta, qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à massa do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 quilos. Então, eu vou colocar para vocês aqui a massa da pessoa, mas tudo que ela transporta em termos de segurança, né, atado ao corpo dela. E ainda a pergunta que é o mínimo valor da constante elástica. Lembrando que constante elástica é K. Então, vamos lembrar que o elástico da corda do bungee jump é como se fosse uma molinha pra gente, né? É como se fosse uma questão envolvendo mola. Na caixinha, a gente tem que é para desprezar a massa do elástico. Então, a única massa que interessa para nós é essa da pessoa e de todo o material de segurança que ela usa. Aí, importante, as forças dissipativas, por exemplo, a resistência do ar, atritos, isso tudo é desprezível, tá escrito para a gente desprezar. E outra coisa interessante que a FUVEST manda desprezar são as dimensões da pessoa. Então, a altura da pessoa não importa para nós, tá bom? Não interessa se ela tem 1,5 m ou 1,90 m de altura. A gente pode tratar a pessoa como um ponto material. Então, todo o peso está concentrado nesse pontinho. E aí, a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Vejam que a constante K está em Newton por metro em todas as alternativas. De novo, não há um esqueminha, não há uma figura, coisa que em outros vestibulares costuma aparecer. Na FUVEST sempre é esperado que a gente dê conta de fazer esses esquemas para entender o que está acontecendo. Isso é uma marca da primeira fase da FUVEST, tá bom? Então vamos lá, eu fiz esqueminha para nós. Aqui a gente tem, então, a ponte de onde vai ser feito o salto. Eu coloquei aqui o elástico da corda do bungee jump. O elástico está relaxado no topo do viaduto. E essa bolinha vermelha é a pessoa, tá bom? Como a dimensão dela não é relevante, eu representei essa pessoa como um ponto material. Então, reparem que essa pessoa está a uma altura H de 30 metros em relação ao chão. Porque essa altura de 30 metros é a altura do viaduto. Beleza? E aí eu coloquei do lado para vocês o final do salto, né? Então, essa linha verde é o comprimento natural da corda. Claro que a primeira coisa que acontece é que essa corda que estava toda embolada aqui em cima, ela vai se desenrolar. Quando ela estiver completamente desenrolada, o comprimento dela daqui até aqui vai ser 10 metros. O que é interessante notar é que, devido ao peso da pessoa, na sequência, a corda vai começar a deformar, né? Ela vai começar a esticar, esticar, esticar. E aí eu coloquei a pessoa rente com a linha do chão. Por quê? Porque se a pergunta é qual o mínimo valor da constante K do elástico, é claro que a FUVEST está esperando que a gente coloque esse elástico no limite da deformação dele. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que se a altura do viaduto é 30 metros e o comprimento do elástico desenrolado é 10 metros, a deformação do elástico, né, o tanto que ele pode esticar até chegar no limite de deformação dele, lá embaixo, rente com a linha do chão, é a diferença entre 30 e 10, né? Então, o máximo que ele pode esticar, deformar,
Vou colocar aqui para vocês, é 30 menos 10, 20 metros. Então, nós descobrimos o X do elástico, o X da mola, que é a deformação máxima permitida nesse exercício. Lembrem-se que o chão aqui para nós é o nosso nível de referência. Quando a pessoa estiver quase no nível do chão, quando ela estiver quase rente com o chão, a altura dela vai ser 0, né? Lembrando que no início ela era 30 a altura. Então, a primeira análise que é esperada que a gente faça é a seguinte. No início do salto, a única energia que a gente tem no sistema é a energia potencial gravitacional da pessoa, porque a pessoa tem altura em relação ao chão. Nós não temos energia potencial elástica, porque o elástico está relaxado. E a pessoa, ela salta do repouso, porque se não fosse salto do repouso, a FUVEST tinha dado a velocidade do salto para nós. Então, repito, no início, a única energia que a gente tem é energia de altura, né? É energia potencial gravitacional. Agora, analisemos o final do salto, que é quando a pessoa está aqui embaixo, no limite da deformação da corda do bunny jump. Quando a pessoa está aqui embaixo, no limite da deformação da corda, a corda, ela faz a pessoa parar momentaneamente. Vocês entendem que a situação limite é quando a pessoa para de descer para a corda fazer o movimento de retorno? Então, aqui embaixo, a pessoa volta a não ter velocidade. Ela tinha velocidade, claro, durante toda a descida. Só que no limite de deformação da corda, a pessoa para porque a corda vai fazer o retorno na sequência. E reparem que quando a pessoa está aqui embaixo, ela também não tem mais altura, além de não ter velocidade. Então, no final, a gente não tem nem energia cinética e nem energia potencial gravitacional. A única energia que a gente tem é a energia devido à deformação do elástico da corda, né? Que é a energia potencial elástica. Por isso que eu escrevi o seguinte para vocês aqui na minha resolução, ó. Veja se vocês concordam. O sistema é conservativo, e é porque a FUVEST desprezou na caixinha as forças dissipativas. Se é um sistema conservativo, claro que eu posso escrever que a energia mecânica total no início é igual à energia mecânica total no final. E aí, na sequência, claro que eu escrevi que no início só tinha MGH, energia potencial gravitacional, e que no final só vai ter kx² por 2, que é a energia potencial elástica no elástico da corda. Agora, gente, eu vou substituir os dados que foram fornecidos, tá bom? Me acompanhe. Eu coloquei que a massa é 120, estava lá no enunciado. Eu coloquei que o G é 10, estava lá na caixinha. Eu troquei a altura do viaduto que estava no enunciado por 30. O que a gente quer descobrir é a constante K da mola. Eu troquei o X da mola, que é a deformação, por 20 metros, porque é o máximo que ela podia deformar até chegar aqui embaixo no limite. E aí, elevei ao quadrado, dividir por 2. Vou fazer mais uma passagenzinha matemática, tá bom? O que eu fiz? Horas. Eu fiz 12 vezes 3, 36, e acrescentei 1, 2, 3 zeros, deu 36 mil lado esquerdo. Do lado direito eu fiz 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20, 400, já dividi por 2 e botei 200 na frente do K. Foi só isso que eu fiz. Belezinha? Vamos concluir? Claro que na sequência eu isolei o K. E como é que eu isolei o K? Passando 200 lá para baixo, dividindo 36 mil. Reparem que eu já vi a possibilidade de cortar 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. E aí, dividindo, eu já coloquei para vocês o resultado final. Essa divisão dá 180, e então o K é 180 newtons por metro. Questão linda de sistema conservativo da primeira fase do ano passado. Resposta, letra E. Beleza, gente? Então, agora eu queria que vocês olhassem para mim, porque eu vou dizer o seguinte para vocês. Embora trabalhosa a primeira questão de velocidade média e chuchuzinho, porém exigindo de nós essa capacidade de analisar o salto no início e no fim,
Foram duas questões relativamente tranquilas para a primeira fase do ano passado. Só que agora a gente vai fazer uma questão que é de um tema um pouco mais áspero para a gente, e vocês vão perceber, claro, que ela foi uma das mais trabalhosas e mais difíceis para mim da primeira fase do ano passado. É para você não se impressionar durante, tá? É uma questão nervosinha. Vamos que vamos! Abrindo de novo a janela, e aí deixa eu apresentar a pavorosa para vocês. Vamos tentar ficar amigo dela, tá bom? Diz assim: em julho de 69, os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram o primeiro pouso tripulado na superfície da Lua, gente. Enquanto seu colega Michael Collins permaneceu a bordo do módulo de comando Columbia, olha, em órbita lunar. O Collins ficou girando em órbita ao redor da Lua, considerando que o Columbia estivesse em uma órbita perfeitamente circular. Tá? Que isso é importante, portanto, é movimento circular que a Columbia está fazendo, a uma altitude de 260 quilômetros acima da superfície da Lua. Olha a pergunta. O tempo decorrido em horas, o tempo em horas entre duas passagens do Columbia, exatamente acima do mesmo ponto da superfície lunar, seria de... Veja que jeito chique de pedir o período desse movimento circular, porque na verdade esse tempo aí é o período do Columbia na órbita. Tá, o tempo decorrido entre duas passagens consecutivas por um mesmo ponto da órbita lunar. É um jeito de perguntar qual é o período. Tá lá os tempos em horas e na caixinha muitos dados. Primeiro, a constante Gzão, a constante gravitacional, que tem esse valor aqui, não se impressione. E aí, a Babel de unidades. Quilo é sistema internacional. Quilômetro não é, hora não é também. E, no entanto, quando a gente tem uma constante, a gente tem que usar as unidades que apareceram na constante. Então, aqui nós vamos fazer conta com quilômetro, com hora, com quilo. O raio da Lua é de 1.740 quilômetros. A massa da Lua, que é 8, 10 a 22 quilos aproximadamente. Tem até π, né? Porque a órbita circular vai que precisa do π. Queridos, questãozinha nervosa, de assunto, como eu te falei, um pouco mais porreta, áspero mesmo. Eu começo aqui com um desenho, uma figurinha, que de novo a gente tinha que ter na cabeça, tá? Pra gente poder se orientar. Então eu coloquei aqui a Lua, e para mim, mão é a massa da Lua. Aqui essa bolinha azul menorzinha é o Columbia, com massa eminho, e claro, o Columbia está fazendo aqui uma órbita circular em torno da Lua. O que a gente sabe é que a Lua está exercendo uma força sobre o Columbia nessa órbita. E essa força é a força gravitacional. Tá aí essa flechinha lilás dirigida para o centro da Lua. E aí o que eu estou mostrando para vocês, porque vai ser importante na sequência, é que é claro que o Columbia tem um raio aqui na órbita, né? E quem é o raio dessa órbita? O raio da órbita é a distância do Columbia até o centro da Lua. É essa flechinha vermelha o raio da órbita, não se esqueçam. Estou chamando esse raio de RO. Já dá para ver também, ó, que o tamanho do raio dessa órbita, que é daqui até aqui, vai ser a soma do raio da Lua mais a altitude em que o Columbia se encontra em relação à superfície da Lua. Por isso que eu não assusto quando eu vejo lá na caixinha o raio da Lua e lá no enunciado a altitude, né? A altitude do Columbia. Por quê? Porque o raio da órbita vai ser a soma do raio da Lua com essa altitude. Beleza? Então, qual é a primeira etapa desse exercício? É calcular a velocidade do Columbia que está girando em torno da Lua. Como é que a gente vai calcular essa velocidade? É usando aqui que a força gravitacional que está dirigida para o centro da Lua é a força centrípeta desse movimento. Então, foi isso que eu escrevi, ó.
A força gravitacional dirigida para o centro da Lua é a força centrípeta que permite que a Colômbia fique girando em torno da Lua. Daí, lá nas aulinhas de gravitação, a gente aprende que a força gravitacional é G emão eminho por D2. Vamos brincar assim, ó. Fulano gosta muito mesmo de dar duas. Fulano gosta muito mesmo de dar duas é a formulinha da força gravitacional. É essa, dirigida para o centro da Lua. Agora, a força centrípeta, a gente sabe que é mv² por R. A gente aprende lá na aula de MCU, força centrípeta. O que eu queria mostrar para vocês? Que, na verdade, essa distância, ó, que é a distância do Columbia até o centro da Lua, é o próprio raio da órbita. Eu coloquei aqui do lado para vocês, ó. Aqui nessa igualdade, o D que está do lado esquerdo é esse próprio raio da órbita que está embaixo aqui na fórmula da força centrípeta. E eu até já coloquei para vocês que a gente viu lá na figurinha que o raio da órbita, ele é o raio da Lua mais a altitude. Tá aqui, ó. Em algum momento a gente vai usar esse R mais H. Gente, vocês conseguem entender que depois de igualar a força gravitacional com a força centrípeta, a gente consegue cortar o eminho, a massa do satélite de cada lado? E que mais que a gente consegue cortar? Ó? A gente consegue cortar... Deixa eu só destampar aqui para vocês mais um pouquinho. Ó. É que eu já troquei o D, ó, o D por RO, porque a distância é o próprio raio da órbita aqui embaixo. E aí eu vou conseguir cortar, né? O R da órbita que está à direita com um R da órbita que está à esquerda. Ó. Um só eu corto à esquerda, porque RO ao quadrado é RO vezes RO novamente. Um de cá com um dos dois de lá. Belezinha? Então, eu cortei os eminhos em cima e cortei o que eu podia de raio embaixo. Vamos continuar? Estamos procurando a velocidade do Columbia na órbita, tá? É isso que a gente está procurando. Não vá se perder por aí. Depois dos cortes, o que sobrou? G emão em cima e um RO só embaixo. E à direita, V² em cima por 1, né? Porque eu cortei o único raio que tinha aqui embaixo. E aí é claro que o que restou foi isso aqui, ó. Claro que o que restou foi isso. V² por 1 é V² mesmo, eu coloquei aqui na frente. E aí, GM em cima e RO, o raio da órbita, eu já troquei aqui embaixo, reparem, pelo raio da Lua mais a altitude. Tá aqui embaixo já. Vamos continuar, ó? Daqui de baixo, do desenvolvimento, a gente vai chegar aqui em cima. Veja se você concorda. Como a gente tinha um quadrado lá em cima do V, porque o V veio da fórmula da força centrípeta, eu eliminei esse quadrado colocando o lado de cá na raiz, ó. Foi o que eu fiz, ó. Tirei o quadrado, botei o lado direito na raiz. E agora eu vou começar a substituição dos dados, tá bom? Não se assustem. Eu coloquei o G olhando para a caixinha, ó. É esse 9 vezes 10 a menos 13, tá aqui, ó. Eu troquei o emão, que é a massa da Lua, por 8, 10 a 22, tá aqui em cima, ó. E lá embaixo eu peguei o raio da Lua, que está na caixinha. Perdão, isso aqui é a massa da Lua, eu já usei. Eu troquei o raio da Lua, que é o 1740, tá aqui, ó, o raio, ó. Raio 1740, com a altitude que não tá na caixinha. Esse H, essa altitude, estava lá no enunciado, ó. 260 quilômetros. Já tá aqui na soma, ó, o H. E aí eu já somei para vocês, tá? 1740 com 260, graças a Deus deu 2.000 lá embaixo. Dá 2.000 essa soma. Aí eu dei mais um passo, tá? Vejam o que eu fiz, ó. Em cima, eu fiz 9 vezes 8, botei 72. E aí eu fiz 10 a menos 13 vezes 10 a 22. Claro que eu somei esses dois expoentes, deu 10 a nona. Lá embaixo, como a soma era 2.000, eu botei em potência 2.000, 2 vezes 10 a terceira. Olha que trabalhoso, tá? Trabalhoso. Temos que reconhecer. E aí, na sequência, o que eu fiz? Claro que a primeira coisa que eu fiz foi dividir 72 por 2, ó.
E 72 por 2 é 36. E agora eu dividi o 10 a nona por 10 a terceira. E claro que 10 a nona por 10 a terceira deu 10 a sexta, né? Eu fiz o 9 menos o 3 de baixo. Belezinha? Aí vamos para o resultado, né? Claro que raiz de 36 é 6. Já tirei 36 da raiz. E aí, raiz quadrada de 10 a sexta é 10 a terceira. Na verdade, é só dividir o 6 pelo índice da raiz, que é 2. 6 por 2 é 3. Essa é a velocidade com que o Columbia está girando na órbita em torno da Lua. E a velocidade está em quilômetro por hora, porque a constante, né, me obrigou a trabalhar em quilômetro e em hora. Massa, né? Então agora a gente vai lá para a aula de MCU. Depois de visitar a aula de gravitação, força gravitacional é a força centrípeta. Para achar a velocidade, a gente vai para a aula de MCU. Agora que a velocidade é conhecida, a gente consegue achar o período do movimento. Vou repetir, gente. Veja, pediu o seguinte para nós a pergunta: o tempo para o Columbia, né, passar duas passagens, passar duas vezes pelo mesmo ponto. Então vamos lá. Imagina que o Columbia passou por esse ponto agora. Foi a primeira passagem. Para ele passar pela segunda vez no mesmo lugar, esse ponto vai ter que dar uma volta completa. Então o tempo, repito, é o período. Então tá lá, lembra? Velocidade tangencial do MCU é 2πr por t, onde o r, claro, é o raio dessa órbita. O que eu fiz? Adivinha na sequência? Eu fui lá e substituí os dados. Então, a velocidade a gente acabou de encontrar, ó. É o 6 vezes 10 a terceira. Aí eu coloquei 2, troquei o π, que era 3 lá na caixinha, tá bom? Troquei o raio da órbita por 2000. Lembra que a gente fez essa soma do raio da Lua mais o H aqui dentro da raiz, ó? Tá aqui a soma, ó. Lembra? Tinha dado 2000. Então, já coloquei aqui o 2000, 2 vezes 10 a terceira. E lá embaixo a gente vai descobrir a resposta, que é o período. Vocês conseguem perceber que dá para cortar, ó? Calma, não percebe ainda. Deixa eu fazer o próximo passo que vai ficar melhor de enxergar, ó. Agora sim, ó. Dá para cortar o 6 de cada lado, porque 2 vezes 3 é 6 aqui à direita, e também dá para cortar o 10 à terceira que eu tenho dos dois lados, né? Então, repito, 2 vezes 3 é 6, cortei 6 de cá com 6 de lá. Minha gente, o que sobrou na tela? Sobrou o tempo do lado esquerdo da igualdade, de um lado, e só sobrou 2 do outro. Ou seja, a resposta é um tempo, é um período igual a 2 horas. Olha que trabalheira. Olha como foi, de fato, a questão, para mim, mais trabalhosa e mais difícil do ano passado. Então, a resposta, o gabarito, é a letra B de bola. Brincadeira não, gente. Beleza? E agora, deixa eu só voltar. Eu vou visitar um pouquinho duas questões importantes de anos anteriores. Então, eu vou fazer uma questão de 2019 e uma de 2018, de dois assuntos que estiveram, na verdade, um não teve, o outro esteve discretamente, mas sempre está presente na primeira fase. O ano passado, ela pegou de leve, tá bom? São dois exercícios que eu considero de abordagens importantes para nós. Vamos embora. Abrindo a janela de novo. Vamos que vamos. Tá lá, ó. Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa. Ar rarefeito é ar de composição pobre, né? Por isso, pressão baixa. Devido a isso, eles têm o seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000 metros. Então, guardem isso, tá? O interior da cabine do avião é pressurizado com uma pressão igual à pressão atmosférica da altitude de 2.000 metros, onde o ar é um ar respirável, digamos assim.
A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude. Reparem que à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica vai diminuindo, porque o ar da altitude é cada vez mais pobre, é cada vez mais rarefeito. Aí a pergunta, eu quero a força em newtons, a que fica submetida à janelinha do avião. Uma janelinha, deixa eu destacar aqui, ó, de dimensões 20 vezes 30 centímetros quadrados. Na verdade, multiplicando 20 por 30, você vai ter a área da janelinha, ok? Então, a força que age nessa janelinha de área, 20 vezes 30 centímetros quadrados, na cabine de passageiros, numa altitude, olha lá, quando o avião tiver a 10 mil metros de altitude. Que, reparem, não é a altitude onde a cabine foi pressurizada, né? Ela foi pressurizada numa outra altitude, onde o ar é um ar próprio para ser inspirado. E aí, aproximadamente, porque nós vamos ter aí uns tropecinhos no meio do caminho, de aproximações na hora dos cálculos. Beleza? Então, vamos que vamos, gente. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que a gente tem que saber, quando o avião está voando, não lá embaixo, quando a gente fecha a porta dele e pressuriza antes da decolagem, né? Nós precisamos da pressão interna quando o avião está voando e da pressão externa quando ele está na altitude de voo. Olha só o que eu coloquei para vocês. Lá no enunciado estava escrito que os aviões comerciais têm o seu interior pressurizado a uma pressão igual à pressão atmosférica na altitude de 2.000 metros. Então, como é que eu vou descobrir a pressão dentro de um avião quando ele está voando? É fazendo uma leitura com essa altitude, né? A da pressurização lá no gráfico dado. Então, vou mostrar para vocês, ó. Veja se vocês concordam, ó. Ó a leitura que eu vou fazer. Veja se vocês concordam. Eu vou entrar com a altitude da pressurização, que é de 2.000 metros. 2.000 tá aqui, ó. Ó, tá aqui 2.000 metros. E aí eu leio, claro, que a pressão dentro da cabine, mesmo quando o avião estiver voando numa outra altitude, vai ser essa 80.000 pascal no gráfico. Então, vou destampar aqui para vocês, ó. Sabemos a pressão dentro do avião. Agora, nós vamos ver que a pressão do lado de fora do avião, quando ele está voando, não vai ser a mesma, claro. O ar de fora é o ar rarefeito, né? O ar de dentro é aquele ar que a gente manteve dentro da cabine que foi fechada. Então, vamos lá, eu destaco aqui para vocês que a altitude de voo é de 10.000 metros. Então, vamos ler, para a altitude de 10.000 metros, qual seria a pressão do lado de fora do avião? Vocês vão ver que agora a FUVEST danada vai dar trabalhinho pra gente, ó. É trabalhinho de leitura mesmo, ó. Olha lá, aparentemente estava tudo bem, né? Mas a hora que eu entro com 10.000 metros de altitude e vou ler do lado esquerdo a pressão atmosférica, do lado de fora do avião, eu vejo que não é um valor conhecido aqui na escala. Sacanagem, né, gente? Então, deixa eu conversar um pouquinho com vocês. Para mim, aqui, é exigido de nós a habilidade de reconhecer que escala é essa que está sendo usada. Então, eu vou te mostrar que escala é essa que foi usada no eixo vertical, que é o eixo onde está a pressão. Tá bom? Vamos lá. Voltando para você entender o que eu queria dizer. Olha, vou ampliar aqui para vocês, ó. Olha, que escala é essa, ó? Cada divisão no eixo. Então, eu estou olhando aqui embaixo, ó, de 0 até 20.000, que de 0 até 20.000, porque depois isso vai ser, essa escala vai se repetir lá para cima. De 0 até 20.000, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Vocês conseguem entender? De 0 a 20.000, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Então, olha o que eu fiz, ó. Eu peguei o 20.000 e dividi por 5, porque nós temos 5 divisões aqui, ó, entre esse 0 e 20.000. E dividindo 20.000 por 5, deu 4.000, ó. O que é esse 4.000, Pedro? Não tô te entendendo. 4.000 é o valor de cada divisãozinha aqui da escala. Então, é 4, 8.000, 12.000, 16.000, e aí eu chego de 4 em 4.000 no 20.000, você entendeu? Então, agora vamos fazer aquela leitura em vermelho.
Deixa eu ampliar ainda mais a escala para vocês, ó. Veja se vocês me entendem. Aqui, a gente está no 20 mil. Então, aqui seria de 4 em 4, 24 mil. E aqui em cima seria, indo de 4 em 4, 28 mil. Entre 24 e 28 mil, a metade aqui do caminho, aproximadamente, seria, você concorda? 26 mil. Eita, que sacanagem de leitura, minha gente. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês, para a gente poder continuar com a resolução. Então, a pressão do lado de fora do avião, tá aqui, a pressão externa. Suei para descobrir, 26 mil pascal. Beleza? Então, agora vamos para a diferença de pressão entre o lado de dentro do avião e o lado de fora do avião em voo. Tá lá que a diferença de pressão, claro, fui com muita sede ao pote. Claro que a diferença de pressão, que eu estou chamando aqui de ΔP, é a diferença entre a pressão dentro, 80 mil, e a pressão lá fora do ar rarefeito externo, 26 mil. E aí essa diferença, 80 menos 26 mil, gente, vai dar uma diferença de pressão de 54 mil. Eu já escrevi aqui do lado para vocês isso em potência de 10, tá? 54 mil, a diferença de pressão entre dentro e fora do avião é 54, 10 a terceira, claro. Belezinha? Agora que a gente sabe a diferença de pressão, né, lá na janelinha do avião, nós vamos olhar para a área, né? A área da janela. E aí, o que a gente sabe? Estava lá no enunciado que a área é 20 vezes 30, isso é 600 centímetros quadrados. E aí, um problema, né? Pascal é sistema internacional, é a unidade de pressão no SI. Só que centímetro quadrado não é sistema internacional. Então, tem que passar centímetro quadrado para metro quadrado. Vamos que vamos. Como é que eu passo centímetro quadrado para metro quadrado? Vocês lembram da família, né, do metro quadrado? Então, tá aqui, ó, o centímetro quadrado, o metro quadrado. Quando eu vou para a esquerda, cada salto eu divido por 100. Não é 10, porque aqui é a família do metro quadrado, é por 100. Então, eu vou destampar aqui para vocês a minha tabelinha, onde eu botei 600 centímetros quadrados embaixo do centímetro quadrado, e aí eu vou dar o primeiro pulo para a esquerda até chegar no decímetro quadrado. Então, no primeiro pulo, eu divido 600 por 100. Claro que vai dar 6, né? 600 dividido por 100 a primeira vez, dá 6. E agora eu vou ter que dar um outro pulo para a esquerda para fazer decímetro quadrado virar metro quadrado. Então, agora eu pego 6, divido por 100, vai dar 0,06, 6 centésimos, e aí eu já coloquei o 0,06 em potência de 10, porque facilita a nossa vida. Ó. Aquela área de 600 centímetros quadrados, feito 2 pulos para a esquerda, feitas 2 divisões por 100 para a esquerda, 2 divisões, vai dar uma área para nós igual a isso aqui, ó. E agora, para calcular a força que foi pedida? Para calcular a força pedida, eu estou usando essa formulinha de pressão que a gente aprende lá na hidrostática. Lembra? Pressão é força por área. Só que aqui eu não vou usar nem a pressão dentro da cabine e nem a pressão fora da cabine. Eu vou usar a diferença de pressão. É essa diferença de pressão que vai permitir que eu calcule a força resultante, né? A força total na janelinha do avião. Então, vamos substituir os valores? Tá lá, ó. Eu coloquei para vocês a diferença de pressão, que foi essa, tá aqui, ó. E eu coloquei aqui a área em metro quadrado em potência de 10, 6 vezes 10 a menos 2 embaixo. Claro que eu vou multiplicar isso aqui em cruz, ó. Multiplicando em cruz. Claro que a gente vai fazer isso vezes 6 que está embaixo na diagonal, e aí o 10 a terceira vezes o 10 a menos 2 que está lá embaixo. Então, 54 vezes 6, e aí 10 a terceira vezes 10 a menos 2 que está aqui embaixo, já fiz 3 menos 2. Fazendo a continha, gente, a força aproximada
É aproximada porque a gente fez leitura, né, em gráfico, nem toda leitura foi precisa, extremamente precisa. E aí, se a força é 3.240, eu vou procurar o valor mais próximo disso. 3.240, subindo, ó. 3.240, o valor mais próximo é 3.200. Não é difícil, mas é, de novo, trabalhosinha, com direito à leitura de gráfico, com direito à transformação de centímetro quadrado para metro quadrado. Deixa eu voltar mais um pouquinho, para dizer para vocês que a última questão que nós vamos resolver, assim como aquela de energia, é a que eu posso dar garantia para você que vai estar de novo pelo 20º ano consecutivo que eu acompanho a primeira fase da FUVEST, que vai estar de novo na primeira fase desse ano. É assunto garantido. Sistema conservativo e essa questão que nós vamos fazer de colisão. Sistema isolado. Aproveite. Vamos lá. Voltando. Janelinha. Enunciado. Tá lá em 2018, uma questão de sistema isolado, de colisão, que dizia: uma caminhonete de massa 2.000 quilos bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 quilos, que estava parado. O sedã estava parado num semáforo, em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Então, é aquela colisão onde os corpos sofrem uma deformação e a deformação é definitiva. Eles não se separam mais. Esse bloco que se forma, né, é o conjunto resultante da colisão. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 metros, não, a menos de 20 quilômetros por hora quando o acidente aconteceu. Talvez seja uma mentira, tá? A gente não sabe se a velocidade era essa mesma. Na verdade, a perícia vai avaliar se era isso mesmo. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem. Esse conjunto que se formou depois da colisão, ele desliza até parar. Ele passa por uma frenagem, esse conjunto, né? Então, a perícia avaliou que a caminhonete arrastou o sedã em uma linha reta por uma distância de 10 metros. Vocês vão ver que essa distância, que foi a distância que ficou lá na marca do asfalto, tá? De 10 metros, vai ser útil para a gente verificar se isso aqui era real ou se isso era uma mentira do motorista. Com este dado, e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto era 0,5, então foi dado o coeficiente de atrito. Por que será que foi dado o coeficiente de atrito, né? Em que momento nós vamos usar? A perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete... Então, isso aqui não é um dado, tá? Isso aqui foi o que o motorista contou para a perícia. Então, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em quilômetro por hora, no momento da colisão, era aproximadamente quanto, meu povo? Eita! Eita! Então, aqui eu comecei fazendo um esqueminha com o antes e o depois da colisão. Ele podia estar no enunciado, mas a FUVEST nunca faz essa gentileza por nós, tá? É a gente que tem que fazer esses esqueminhas, essas representações. Bom, no antes da colisão, eu marquei a massa da caminhonete, que era 2.000 quilos, e a massa do sedã, que era 1.000 quilos. Chamei a primeira massa de M1, a segunda massa de M2. Daí, meu povo, a velocidade da caminhonete é a polêmica aqui do exercício, tá? O motorista falou que era 20 e a perícia vai ter que avaliar se era 20 mesmo ou não. Mas, de qualquer maneira, antes da colisão, a velocidade do sedã é 0 porque ele estava parado no semáforo. Foi uma colisão traseira. Opa, assustou até eu. Assustei com o meu choque simulado aqui.
E aí, na figurinha do depois da colisão, eu coloquei a massa do conjunto, esse MC é o conjunto que se formou. Claro que a massa é 2.000 mais 1.000, 3.000, e aí o detalhe, a gente não sabe a velocidade desse conjunto que se forma e que vai passar por uma frenagem até parar. A gente não sabe a velocidade desse conjunto no início da frenagem. Então, a gente vai ter que descobrir essa velocidade, que é a polêmica, mas a gente vai precisar da velocidade do conjunto no início da frenagem, porque ela não foi dada. Eita! Aproveitando o esqueminha, olha o que eu escrevi para vocês, que toda colisão é um sistema isolado. E aí a gente pode usar a propriedade do sistema isolado, que é Q antes igual a Q depois. Beleza? Q antes igual a Q depois. Aí eu escrevi para vocês o seguinte, ó. O que é o Q antes? É essa massa vezes essa velocidade que a gente está louco para descobrir, mais essa massa vezes essa velocidade que é zero, porque o sedã estava parado. Tá aqui, ó. M1V1 mais M2V2 antes. Aí o Q depois é a massa do conjunto, tudo vira uma coisa só, vezes a velocidade do conjunto que a gente não sabe, mas é a velocidade do início da frenagem. Tá aqui, então, MCVC. Claro que eu coloquei todos os dados que a gente conhecia. M1 é 2.000, V1 não sei, M2... na verdade, eu já vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu eliminei esse termo aqui, ó. Porque V2 era zero, tá? Eu já eliminei M2, V2. É zero porque V2, a velocidade dos sedantes do choque era zero, tá bom? Então, só ficou 2.000 do M1 vezes V1. Isso aqui é zero. Igual a massa do conjunto 3.000 vezes a velocidade do conjunto, que é VC. Claro que eu fiz isso aqui na sequência, ó. Eu cortei 3 zeros de cada lado, ó. Dá para cortar. E já isolei esse V1, passando 2, já que eu cortei 3 zeros, para o lado de lá, dividindo 3, já que eu cortei 3 zeros. Beleza? Ficou V1 igual a 3 dividido por 2, vezes a velocidade VC, que eu repito. Ai da gente se a gente soubesse. Ai da gente se a gente soubesse. Nós não sabemos essa velocidade. A alternativa é o valor dessa, mas a gente não sabe ainda a velocidade do conjunto antes do conjunto passar pela frenagem. Então, agora, para a gente calcular essa velocidade que não foi dada, depois a gente volta para a tela, tá? Eu vou interromper a transmissão. E aí eu quero que a minha lousa fique bem grandona para vocês. Eu vou subir meu notebook, tá? Só um segundinho. Opa! Teve uma colisão inesperada aqui, enquanto eu subia o meu notebook. E aí tá lá na lousa para a gente encerrar a frenagem do conjunto. Então aqui eu coloquei para a gente recordar que a gente está adotando que para a direita é o sentido positivo do movimento que corresponde à frenagem do conjunto. Como para a direita é o sentido positivo da velocidade, eu estou colocando para vocês que a frenagem, que é um movimento desacelerado, vai ser um movimento com aceleração negativa, né? A aceleração tem que ter sinal oposto da velocidade para o movimento ser desacelerado. Beleza? E aí eu coloquei para vocês, ó, o conjunto no início da frenagem, e aqui está a velocidade do conjunto desconhecida, precisamos dela no início da frenagem. Bom, durante a frenagem, esse conjunto vai perdendo velocidade. Claro que ele vai perdendo velocidade por causa da força de atrito, que é a força oposta de resistência ao movimento. E aí, no final da frenagem, nós sabemos que a velocidade do conjunto vai ser zero. Essa distância ΔS de 10 metros estava lá no enunciado. Foi a marca deixada pelo conjunto no asfalto até parar. 10 metros. Eu ainda coloquei para vocês no diagrama de forças aqui do conjunto, o peso do conjunto para baixo e a normal, claro, para cima. E aqui, parabéns, a normal com certeza é igual ao peso, né? Então, o nosso objetivo
claro, é calcular a aceleração dessa frenagem, que na verdade é uma desaceleração, nós já sabemos. Como calcular isso, professor? Assim, ó, vou te ajudar. Primeiro, eu vou escrever que a força resultante na frenagem, em qualquer frenagem, é a força de atrito. Tá aqui, ó. A força resultante de qualquer frenagem é a força de atrito. No lugar de força resultante, eu vou colocar M vezes a segunda lei de Newton. E no lugar da força de atrito, a Fátima, eu vou colocar minha namorada. Estou tentando achar a aceleração da frenagem. Aqui do lado, para a gente não esquecer, a normal é igual ao peso. Então, eu posso trocar a normal, se ela é igual ao peso, por mg. Concorda? É o que eu vou fazer na sequência. Ó. M vezes A igual ao μ, coeficiente de atrito, e aqui na normal, o peso, que é mg. E aí, claro que eu posso cortar a massa do conjunto que está dos dois lados da igualdade. Beleza? E aí, por fim, a aceleração da frenagem, que é igual ao μ, o coeficiente de atrito foi dado é 0,5, vezes a gravidade local que foi dada na caixinha, tá? Ela é 10. Fazendo μ vezes o g que sobrou depois do corte das massas, você vai descobrir que em módulo, a aceleração dessa frenagem em módulo é 5 metros por segundo quadrado. O que você não pode esquecer é que tem que colocar um sinal negativo nessa aceleração. Porque toda frenagem é um movimento desacelerado, e para o movimento ser desacelerado, a aceleração tem que ter sentido contrário ao da velocidade, e para a direita o sentido é positivo para a velocidade. Beleza? Ótimo! E agora, Pedro, como é que eu faço para descobrir essa velocidade? Socorro! Então, agora que eu já sei a desaceleração, eu vou usar a equação de Torricelli. Torricelli, ó. Tá aqui, ó, para vocês. Usando a equação de Torricelli. Lembra? Vovó, vovô, deram duas atrás do sofá. Nós vamos achar, por fim, aquela velocidade do início da frenagem que estava faltando para concluir a parte da colisão, a parte do sistema isolado. Então, me ajudem, ó. Essa velocidade é a final, V0 é a inicial. A velocidade no final da frenagem é essa. Já coloquei. E a velocidade no início da frenagem é essa que eu tô doido para descobrir. É a velocidade do conjunto que se formou na colisão. Tá aqui, ó. Isso é descer. E aí eu vou continuar trocando a aceleração, cuidado, por menos 5, porque é uma desaceleração, e o ΔS foi esse que a perícia constatou, de 10 metros. Ó, eu vou passar isso aqui negativo para o lado de lá. Deixa eu botar aqui para vocês, ó. E do lado direito vai ficar um resultado negativo também, ó. 2 vezes menos 5 é menos 10, menos 10 vezes 10 é menos 100. E daí você já pode multiplicar os dois lados por menos 1. Já multipliquei. E aí, claro que para eliminar esse quadrado, a gente vai extrair raiz quadrada de 100. Qual é o valor da velocidade? Qual é a raiz quadrada de 100? Pronto, ó. 10 metros por segundo. Achamos essa velocidade do início da frenagem é 10 metros por segundo. Agora que eu te mostrei na lousa o que estava acontecendo na segunda parte do exercício, eu vou voltar para a minha janela. E vou te mostrar o que acontece na sequência. Vamos lá? Vamos substituir aquele resultado? Ó, VC deu quanto mesmo para nós? Deu 10 metros por segundo. 10
10 metros por segundo. Portanto, qual é o valor da velocidade que a caminhonete tinha antes de colidir com a traseira do sedã? É 3 sobre 2 vezes 10. Isso vai dar 30 por 2, isso vai dar 15. Mas tome muito cuidado. Isso vai dar 15 metros por segundo. Lá nas alternativas, ele queria o resultado em quilômetro por hora. Como é que passa metro por segundo para quilômetro por hora? Vou fazer aqui rápido, é só multiplicar por 3,6. Multiplicando dá quanto, hein? Quanto é 15 vezes 3,6? Deixa eu fazer aqui, ó. É a mesma coisa que 1,8 vezes 30. Opa! Fazendo a continha, isso deu 54 quilômetros por hora para nós. Será que tem 54 em alguma alternativa? Olha, tem, seria essa. Beleza, meu povo? 54 quilômetros por hora é o resultado final. Dando aquela última olhada, se ficou tudo bem mesmo. Acho que sim. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. Se vocês quiserem printar a minha lousa, que foi a parte da frenagem, fiquem à vontade. Pode ter acontecido de eu estar achando que você estava vendo a lousa inteira e não estava, tá? Eu te peço desculpa, às vezes acontece, né? Que a aula é uma aula longa. De qualquer maneira, tá aí para quem quiser dar mais uma olhada, que às vezes a imagem ficou pequenininha demais para vocês. Com isso eu encerro, né? O que eu havia planejado para esse encontro, mandando aí para você que está me assistindo um enorme abraço e, claro, uma torcida por uma prova bonita nessa primeira fase da FUVEST, que você possa avançar para a segunda fase, tá bom? Abraço, boa caminhada, boa FUVEST para todos vocês. Tchau, tchau.